paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez para transmitirmos a Escola Bíblica Dominical esta manhã de domingo, dia 24/5, do mês 5. Estamos aqui mais uma vez em um novo formato da Escola Bíblica Dominical. Estaremos aqui em uma conversa com o pastor Paul e o pastor Roger. Queremos a sua participação, você que está na sua casa, membros da Igreja Assembleia de Deus, não membros da Igreja Assembleia de Deus, amigos que nos ouvem neste momento. Você é o nosso convidado especial para participarmos conosco dessa escola bíblica. Nós estaremos aprendendo um pouquinho da palavra do Senhor Jesus Cristo. E você pode estar fazendo a sua pergunta aí na sua casa. Você pode estar enviando para nós aqui, queridos, a pergunta. E nós, juntamente com os pastores, pastor Paul, à minha direita está o pastor Paul, à minha esquerda está o pastor Roger. No seu vídeo pode ser que saia o contrário, mas aqui são dois pastores que nós estaremos estudando um pouquinho da palavra do Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos, vamos iniciar nesta manhã. Pai, nós te glorificamos e te exaltamos, ó Deus, por Senhor nos permitimos estarmos aqui mais uma vez para aprendermos um pouco da tua palavra. Somos gratos a ti, Deus eterno, por esse momento maravilhoso que o Senhor nos concede. Abençoa, Deus, Senhor, o aprendizado da tua palavra nesta manhã. Estaremos aqui estudando um pouquinho mais, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor, falar profundamente aos nossos corações. Abra o entendimento, ó Deus eterno, de cada um. Senhor Deus, que o Senhor possa estar, ó Pai querido Senhor, abençoando que o nosso coração esteja aberto para receber a Tua palavra, Deus, nesta manhã. Deus abençoa, Senhor, todos os ouvintes, ó Deus, a Tua palavra, Senhor, que estão ouvindo. Aonde esta mensagem, Senhor, chegar ao alcance, ó Deus, de cada coração. Que o Senhor possa, Senhor, falar, que o Senhor possa trabalhar, que o Senhor possa libertar, segundo, Senhor, a Tua vontade, segundo o Teu querer. Deus, abençoa em nome de Jesus Cristo, mais uma escola bíblica dominical, em meio a essa pandemia, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, Deus, para fazermos esta live, para transmitir aos nossos amados e queridos irmãos que estão nas suas casas, amigos, ó Pai querido Senhor. Meu Deus, visite a cada um nos seus lares e abençoa que a tua igreja possa cultuar juntamente conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Sem perca de tempo, irmãos, queremos justificar. Teve um probleminha, por isso nós atrasamos um pouquinho, mas já estamos aqui prontos para começarmos. Amém? Lição de número 8, 24 de maio de 2020. Tem por título, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Você que está na sua casa, em casa, pode abrir a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 2. Deixa lá Efésios capítulo 2 e depois estaremos em Mateus capítulo 7, já para facilitar, para ganharmos tempo. Textuário diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2, versículo 20. Verdade prática: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos, do testemunho dos profetas. Amém? Louvado seja Deus. A leitura bíblica em classe se encontra lá em Efésios capítulo 2, do versículo 20 ao versículo 22. Efésios 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Versículo 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. 22. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Agora estaremos lendo Mateus capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27. Abra sua Bíblia e acompanhe conosco. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e os pratica, assemelhei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre areia.
E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aqueles que ouvem estas minhas palavras e as não praticam, comparando ele ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Essa é a palavra, a mensagem, a leitura bíblica em classe. E nós estaremos estudando sobre isso aqui nesta manhã. Já para adiantarmos, vamos para a introdução. A introdução diz assim, queridos: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição estudaremos cada um desses aspectos. Queridos, o que nós vamos aprender nesta manhã aqui, nada mais é do que os fundamentos, aonde nós temos que estarmos fundados, aonde é que nós temos que estarmos edificados. É isso que aprenderemos nesta manhã com o professor Paul e com o professor pastor Rogério. Nós iremos aprendermos que Cristo na cruz do Calvário, ele fez o que? Fez a reconciliação, ele formou a igreja. Foi através da morte de Cristo, que ele começou o que? A reconciliar a igreja consigo, a reconciliar a nossa vida com ele na cruz do Calvário. Nós vamos aprender, queridos, como o apóstolo Paulo, ele compara a igreja de Cristo como um edifício em construção. Nós estamos a cada dia em um processo. Nós estamos em um processo de formação, processo de construção. A cada momento estamos em um processo, também um processo esse de santificação. Então nós a cada dia estamos trabalhando nisso. Trabalhamos nesse processo de edificação. E essa edificação, queridos, tem um fundamento. Essa edificação tem uma pedra angular. Que pedra angular é essa? Naquele tempo a pedra angular era uma pedra que se colocava para quê? Para que pudesse ser através daquela pedra começasse a construção. Através daquela pedra tirava todo o prumo das outras edificações. E essa pedra angular que estudaremos nesta manhã é que é Jesus Cristo. Esta é a pedra principal. Eu, como você que está na sua casa, como nós que somos igreja de Cristo, temos que estarmos edificados nesta pedra que é Cristo. E esta pedra, edificado em Cristo, pode vir um vento, como foi lido aqui em Mateus capítulo 7. Pode vir a tempestade, pode vir as lutas, pode vir as circunstâncias da vida, mas você vai permanecer de pé, porque você não está firmado na areia, mas você está firmado na pedra angular, que é o Senhor Jesus Cristo. E nós estudaremos também que nós precisamos estarmos fundados também nos fundamentos da doutrina dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Por isso que eu disse que nós estamos em um processo de construção a cada dia. A doutrina ela precisa ser estudada, a doutrina ela precisa ser cumprida, ela precisa ser entendida pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Senão assim, queridos, nós não teremos fundamentos. Senão assim nós não teremos regras, e é necessário que tenham. E nós vamos estudar, queridos, nesta manhã, que nós, como a igreja de Cristo, igreja, você, eu, nós somos templo do Senhor Jesus Cristo, somos morada do Altíssimo. O Espírito Santo tem que habitar dentro do nosso ser. E é isso que estudaremos nesta manhã, através do estudo da palavra do Senhor Jesus Cristo. E você que está em casa, mande a sua pergunta, nós estaremos acompanhando aqui ao vivo as perguntas que serão mandadas para nós, e nós estaremos aqui repassando as respostas na medida do possível, amém? Não deixe de participar, mande para os grupos dos seus amigos e familiares, e vamos juntos estarmos participando nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. E estarei passando aqui o primeiro tópico para o pastor Paul começarmos em nome de Jesus.
Aleluia. Glorificamos a Deus pela sua graça nesta manhã de estar aqui e cumprimentamos a todos vocês que estão nos acompanhando, onde estiver, no telefone, em casa, no seu notebook ou também em qualquer outro meio que você está acompanhando o nosso trabalho nesta manhã. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu espero que esta lição de hoje vai contribuir para o crescimento de cada um de nós. Vamos para o primeiro tópico da lição de hoje, que é um edifício espiritual. E vamos entrar no primeiro subtópico, o santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade que é a igreja. Assim, o templo judaico perdeu sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Então, deixa eu me tirar, parece que está saindo um pouco mal o som. O conceito de um santuário, essa ideia de construção não é de um templo, de um espaço de adoração a Deus, é algo que foi instituído por Deus mesmo, desde a saída de Israel do Egito, no deserto. Pois desde ali Deus trouxe a ideia da tenda, que era ali também no meio do deserto, um santuário físico, onde os sacerdotes, onde o povo de Deus se apresentava na presença de Deus. No entanto, isso não parou depois da saída do deserto. Chegando também em Israel, o povo se estabeleceu. Deus vai colocar na cabeça do rei Davi de uma construção de um templo, de construção de um santuário, na ideia de ter um lugar também de louvar, de adorar a Deus, de colocar à disposição de Deus, onde o povo de Deus podia entrar na sua presença. Então, como você sabia, já foi destruído esse templo, mas não parou ali também essa ideia. Também no Novo Testamento, com Herodes, foi construído também um novo templo, um novo santuário, um novo espaço, também físico, onde diz que Deus está aqui neste lugar. No entanto, a Bíblia nos deixou bem claro que Deus não habita em nenhum lugar físico. Deus não tem espaço que pode caber a Ele, em termos de pessoa, da grandeza de Deus. Então, nesses templos, desde o Antigo Testamento, desde o Salomão, ele vai dizer: Deus, como o Senhor vai morar num espaço como esse? Enquanto que a Bíblia deixa claro que o céu é onde você mora, e aqui na terra também é um banquinho onde você colocar seus pés. Então, esse templo que vamos construir não tem capacidade de receber a Deus. Então, desde lá no Antigo Testamento, isso foi colocado bem claro, que Deus não está morando, não tem espaço que podemos construir com as nossas mãos, que podem receber, que podem ser o lugar de Deus. Então, com o novo conceito, com Jesus Cristo, que trabalhou para fazer uma unificação. Por que estava fazendo uma unificação? Porque o povo judeu estava com esses espaços físicos, vendo que este Deus é Deus deles. E é eles que têm direito de se apresentar na presença de Deus. Parece que Deus era o bem do povo de Israel, o bem do povo judeu, e ninguém mais tem Deus, ninguém mais podia se aproximar de Deus. E por isso, no templo, ou nesses santuários físicos,
Nenhum outro povo, além do de judeu, podia entrar no templo. E nós sabemos, domingo passado estudamos isso, no templo de Herodes, mesmo depois no Novo Testamento, que foi aceito os não-judeus como também crentes que podem se apresentar no templo, mas tinha uma parede que faz uma diferença, que faz uma divisa entre o povo judeu no templo e outras nações no templo. Então, isso é um símbolo, é prova de uma inimizade entre o povo judeu e as outras nações, mesmo sendo cristãos também. Então, era uma inimizade. E nós lembramos que o apóstolo Paulo foi acusado em Atos, capítulo 21, no versículo 28, 29. O apóstolo Paulo foi acusado de entrar no templo com um grego, ou um não-judeu, que é Trófimo. O Trófimo. E isso levou o apóstolo Paulo a preso. Levou o apóstolo Paulo a ser condenado, a ser batido. Quase matou o apóstolo Paulo, dizendo que ele entrou no templo com Trófimo, que não era a verdade, porque o apóstolo Paulo nem entrou no templo com Trófimo. Só que eles viram Paulo com Trófimo, achando que Paulo entrou aqui no templo com ele. Então, essa era uma inimizade enorme. E Cristo aboliu essa inimizade. Cristo acabou com isso, acabando com a questão do santuário físico e traz para nós um novo conceito, sabendo, a igreja. Cristo construiu um novo santuário, um novo conceito, dizendo que não era. E Cristo estava, todo esse percurso que Deus fez é para chegar ali hoje, na igreja, para chegar na igreja. Por isso passou com tenda, passou com o templo de Salomão, passou com o templo de Herodes e hoje chegou onde ele queria chegar, construir um novo santuário para que Deus possa realmente reinar e habitar. Jesus, aleluia. Falamos sobre o santuário do judeu, agora falarmos sobre o santuário cristão com o pastor Roger. Envie a sua pergunta, queridos, não deixe de participar. Dúvidas, não fique com ela, manda aí que a gente estaremos sanando as suas dúvidas. Graças a Deus, ao Pai do Senhor Jesus Cristo, é bom estarmos mais uma vez para aprendermos da palavra de Deus. Sobre o assunto, o pastor Paulo falou sobre o santuário judeu e no tópico 1, sobre o tópico 2, o santuário cristão. E havia naquela época um falso entendimento sobre essa questão, porque Jesus, quando ele veio, ele trouxe um novo conceito, como o pastor Paulo muito bem disse, ele trouxe um novo conceito de templo. Havia naquela época o conceito do templo, que foi construído lá ainda no deserto, um templo móvel construído por Moisés, que era chamado de tenda, que era o local de concentração, de encontro dos cultos, das celebrações ao Senhor. Depois, nos dias de Salomão, o filho de Davi, Salomão, constrói um templo que Davi almejou, sonhou, e esse templo foi muito aceito pelos judeus, e o próprio Deus recebe o templo, o próprio Deus se faz presente no dia da inauguração. Quando o templo foi destruído, agora já nos dias do Império Romano, eu quero frisar isto, que o templo reconstruído por Herodes, agora você pergunta, mas por que Herodes reconstruiu o templo? Se era o Império Romano. Havia um costume, uma cultura do Império Romano, eles adotavam isso, quando eles ocupavam um povo, quando eles ocupavam um país, eles não destruíam a religião daquele povo. Eles permaneciam, eles preservavam a religião daquele povo para que eles tivessem o domínio do povo. E isso funcionou, porque Herodes agora reconstrói o templo. E Jesus entra neste templo. Jesus aqui não desprezou o templo, mas Jesus entra nesse templo e diz, olha, eu vos apresento um templo muito maior, porque este será derrubado e em 3 dias será edificado outro maior. Mas os judeus não entenderam. E neste tempo de Herodes com uma visão um pouco mais ampla, ele constrói um pequeno espaço para aquele que não era judeu, E Jesus dizendo, olha, até este espaço que foi construído para quem não é judeu será derrubado.
mas eu vos apresento um novo conceito de templo, que é o templo cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Nesse contexto aqui é citado que Salomão diz que o templo que nós construímos, esse templo pomposo, bonito, não pode conter a glória de Deus. Isso aqui é pequeno para Deus. E agora, nos dias do cristianismo, o diácono Estevão diz que Deus não habita em templo feito pelas mãos do homem, feito pelas mãos humanas. Deus quer habitar num templo feito por Ele, que somos nós. A igreja do Senhor é este templo. Cada crente, cada membro é agora templo de habitação do Senhor. Quero deixar referência, porque como os irmãos não têm em casa as suas revistas, essa frase de Salomão está em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. E a frase de Estevão está em Atos dos Apóstolos, capítulo 48. Estevão, agora cristão, teve agora esta visão extraordinária. É uma pena que muitos judeus não tiveram, porque alguns judeus que aceitaram a Jesus, eles tiveram dificuldade nisto. Eles ainda estavam agregados ao templo construído por Herodes. Eles estavam agregados a um templo construído por mãos humanas. Esse templo construído por mãos humanas, ele é importante, ele é interessante. Para quê? Para que o templo de habitação de Deus, o templo espiritual, se reúna para cultuar a Deus, igual nós fazemos, né? Deus não habita neste templo, espaço físico. Nós aqui nos reunimos para cultuarmos a Deus aqui, mas Deus habita neste templo, feito pelas mãos deles, que é a igreja, que somos nós. Nós somos feitos pelas mãos deles porque Cristo nos gerou, né? Quando Cristo morreu no Calvário, ressuscitou, Ele estava nos comprando. Então Ele edifica agora um novo templo. O Senhor habita agora em nós. O Senhor se fez presente no templo físico, Salomão. O Senhor se fez presente no templo físico de Herodes. Mas ele diz, mas tem outro templo mais importante do que esse, que é aquele templo que eu construí, porque este vai conter, este vai absorver. Porque o templo fixo não tem vida, o templo fixo não tem vontade. E este templo que eu quero habitar, ele tem vida, ele tem vontade, ele pensa, ele raciocina, ele fala. Então, é nisto que eu quero, é nele que eu quero habitar. Glória a Deus, louvado seja Deus. Realmente, o pastor acabou de falar, né? Deus não habita em templos feitos por mão de homem, mas Ele habita em mim e habita em você. Por isso que nós temos que estarmos edificados no Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos agora, o pastor Paul estará falando sobre a pedra angular. Mas antes do pastor Paul iniciar, quero que você, queridos que estão na sua casa, mande a tua pergunta, fale conosco, e nós estamos aqui para estarmos ajudando um ao outro. O presbítero Francisco Rodrigues diz aqui, tanto a tenda no deserto como o templo seria uma espécie de tipo de Cristo, onde nele habita todos os homens. Ele está dizendo aqui, eu não entendi se é uma pergunta ou se é uma afirmação, mas estou lendo aqui para os irmãos, se for uma pergunta a gente vai falar daqui a pouco, amém? Pastor Paul. Falando da construção, da edificação de um edifício, tem um elemento chave de qualquer construção, que é a estrutura da construção, estrutura do edifício. Esse é muito importante, começando pela base, que hoje falamos de fundação, e fala de fundamentos, mas hoje nas construções fala mais de fundação, da base da construção, que é o elemento mais importante em qualquer construção. E é o elemento onde tem muito cuidado, pois quando a fundação não está boa, então não tem também uma construção que vai ser boa. E antigamente, em qualquer construção, fala de uma pedra angular. Uma pedra angular, que hoje, nas construções brasileiras, não usam mais pedras. Fazem umas vigas, um bloco de concreto,
uma nova estrutura de construção moderna que não usa mais pedras. Talvez isso deixa. Mas o que é uma pedra angular numa construção? Mas não é mais do que também uma coluna angular. Por isso é uma coluna angular. Porque essa coluna é aquela que é posta em primeiro lugar, que tem duas grandes importâncias na construção. Primeiramente, a partir dessa pedra angular, que vai dar o prumo da construção. O prumo é absolutamente importante. Prumo é quando verificar a verticalização da construção. Imagine você construindo um prédio e não está bem verticalizada, não está bem reta a construção. Com certeza, subindo, vai afastar mais do prumo e finalmente vai cair esta construção. E o prumo é absolutamente importante. E segunda coisa é alinhamento de todos os outros elementos da estrutura. Com essa pedra angular, é ali que vai tirar o alinhamento das outras pedras, das outras colunas da construção. Então esse alinhamento é importante para deixar a construção bem construída, bem bonito, porque se os ângulos não estão bem, alinhamento não está bem feito, então absolutamente a construção não vai ter a sua beleza, não vai ter a sua forma e não vai ter o aspecto que a arquitetura quer da sua forma que tem que ser. Então a pedra angular é um elemento chave. E outra importância que nós podemos relatar de uma pedra angular também é a forma que ela trabalha na resistência da construção. Porque uma pedra angular ou uma coluna angular, ele trabalha de uma forma que recebe uma carga de compressão, algumas vezes também, geralmente, uma pedra de tração, de fricção. Por isso que diz que essa coluna trabalha em compressão complexa algumas vezes. Essa expressão diz que trabalha em compressão simples e também em flexão. Quer dizer, ele tem uma responsabilidade nas cargas, na resistência à construção. Então uma pedra angular é um elemento tão importante que não pode ser qualquer pedra, qualquer elemento, qualquer pedra que vai colocar. Tem que ser bem feita, tem que ter uma pedra sem desfeito, uma pedra bem cortada, uma pedra bem feita e bem posta. E essa pedra angular, depois de que ser colocada, gente, não pode ser mais mexida, não pode ser mais tirada no lugar. Tem que estar bem colocada e ponto. Não mexe mais, porque mexendo nessa pedra angular, gente, já vai mexer com toda a construção. Mas essa pedra, quem pode ser para a igreja hoje? Quem deve ser essa pedra? Tanta importância, tanto valor dessa pedra. Quem deve e pode ser? Será que eu posso ser uma pedra angular? Qualquer posição que eu possa ocupar numa igreja? Qualquer minha posição, qualquer meu posto de trabalho numa igreja? Será que eu posso ocupar a posição dessa pedra enquanto não sou bem feito? Enquanto não sou bem cortado? Enquanto não sou bem posto? Eu tenho tanto defeito em mim. Será que eu posso ser uma pedra angular que tem tanta responsabilidade e importância para a igreja? Deixa o pastor Roger responder com essa pergunta. Graças a Deus, rapaz. Meus amados, eu espero não extrapolar no meu tempo, porque a gente vai ouvindo, pastor Paul, e as coisas, né, vão começando, você vai começando a se empolgar, e nós estamos muito, né, porque é muito bom isso. Rapidamente aqui, o Francisco Rodrigues fez um comentário, e eu não sei se era por inocência ou era proposital, havia uma certa falta de entendimento dos filhos de Abraão sobre essa questão do relacionamento de Deus. Deus sempre demonstrou que queria se relacionar com os filhos de Abraão e com todo o resto das nações. Lá no Êxodo, no capítulo 12, quando Deus institui a Páscoa, ele diz: participará da Páscoa você, a sua casa e todo estrangeiro que estiver com você. E nos dias de Jesus, aí aqui o meu ponto que eu vou abordar aqui é o subitem 4, Cristo, a pedra principal,
essa pedra principal, ela foi um pouco rejeitada, porque Jesus veio agora com uma nova filosofia de templo, e eles não entendiam. E Jesus, em João 10, ele diz: olha, eu sou o pastor deste rebanho, mas existe outro rebanho que me convém pastorear. Eles ouvirão esta palavra, crerão, e onde houver um rebanho, haverá um pastor. Então Jesus já estava dizendo: olha, não é só os judeus, é o gentio. Quem ouviria a palavra? Nós, gentios, porque os judeus já estavam ouvindo naquele dia. Então, nós, gentios. Então, a palavra de Deus é para todos, não só para um povo. Então, é que diz sobre o fundamento. O pastor Paulo foi muito bem na sua colocação. Nas construções remotas, a base era pedra, mas havia um ponto de partida, né? Uma edificação, para ficar bonita na sua conclusão final, ela tem que ter dois princípios: esquadro e plumo. Se ela não tiver esquadro, pastor Paulo, você pode colocar o melhor revestimento, vai aparecer o defeito. E onde começa o esquadro, pastor Paulo? Na fundação. E outro é o plumo. Ela tem que estar reta, tem que estar no plumo, porque se ela não estiver no plumo, ela pode cair. E depois desse templo construído, ele não se pode mais mexer na fundação. Hoje, na construção moderna, não se fala mais na pedra angular. Mas hoje, na construção moderna, existe um ponto de partida na base, na fundação. Quando você vai marcar a estrutura, a fundação do prédio, que aquele ponto de partida fica ali até a conclusão, que é muito chamado no vocabulário popular da construção, é o ponto de eixo. Daquele ponto de eixo sai o esquadro e o plumo, que acompanha a construção até a sua conclusão. Então a construção tem que... E Jesus é este esquadro, Jesus é este plumo. Jesus, os ensinamentos. No Salmo 100, eu quero deixar uma referência para os irmãos aqui. No Salmo 128, versículo 22, diz que a pedra rejeitada se tornou a pedra angular, ou a pedra de esquina rejeitada. A pedra rejeitada se tornou a pedra principal. Jesus Cristo é este fundamento. Jesus Cristo é a nossa estrutura. Amém. É verdade, louvado seja Deus. Se não estivermos firmados no Senhor, a queda será grande. Por isso, nesse tempo de pandemia, queridos, você não está podendo vir ao templo aqui físico, né? Mas você é a igreja de Cristo. Aí na sua casa, você precisa estar firmado nesta pedra angular, no Senhor Jesus Cristo. Se nós não estivermos firmes no Senhor Jesus Cristo, a nossa queda será grande. Portanto, nós, onde estivermos, temos que estar firmado no Senhor Jesus Cristo. Antes de passarmos para o segundo tópico, e iremos falarmos sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, eu quero fazer aqui a pergunta aos professores. Aquilo que eu tinha falado do presbítero Francisco, eu perguntei a ele, ele disse que é uma pergunta. Pergunta aos professores: tanto a tenda no deserto como o templo seria uma espécie de tipo de Cristo, onde nele habita todos os homens? O que os professores aí têm a nos dizer? No caso, o presbítero está dizendo que lá no deserto, no templo, naquele tempo, se aquele templo era um tipo de Cristo, onde habitava todos os homens. O pastor Paulo pode responder para nós? Exatamente. Nesses templos, nós vimos dois aspectos. Primeiro aspecto é que esses templos estavam construindo a ideia da igreja, porque Deus estava com esse projeto de ter um povo ou um templo espiritual. E com essa construção de cada um desses templos, seja na tenda no deserto, o templo de Salomão, etc., ele estava já edificando e construindo ou passando esses conceitos para as nações e para o seu povo. E esses templos também simbolizam absolutamente o Cristo. Como nós estudamos pelo último trimestre, né, no ano passado, se não me engano, né, sobre a tenda no deserto, nós descobrimos que essa tenda não era mais nada do que a simbologia de Cristo.
que realmente todo mundo hoje habita nele. E qualquer templo assim, como Cristo falou com a boca dele, diz que esse templo você vai destruir logo, mas em 3 dias vai reconstruir. Ele já fez essa comparação e já trouxe essa ideia de que esse templo que você viu aqui não é o templo real, mas o templo real sou eu, que vai ser destruído e em 3 dias vai ser edificado de novo. Mesmo que o povo não entendia, mas estava dizendo que esse templo é um símbolo, é só uma imagem da realidade, sabendo eu que sou o templo verdadeiro. Isso, louvado seja Deus. Está respondido aí a nossa pergunta do presbítero Francisco. Mas tem outra pergunta aqui, antes de entrarmos no outro tópico. Nossa irmã Nedalin está dizendo: por que hoje os líderes falaram tem que ficar mais próximo deles, porque eles que são a cabeça dessa missão? Sim, não, você não pode ser obreiros. Pastor, responde para nós. A pergunta é essa: por que hoje os líderes falaram tem que ficar mais próximo deles, no caso dos líderes, né? Mais próximo dos líderes, porque eles que são a cabeça dessa missão. No caso, os líderes são a cabeça da missão. Sim, não, você não pode ser obreiros. Senão você não pode ser obreiro. Isso. Senão você não pode ser obreiro. Sim. Essa pergunta é uma pergunta interessante e eu vou ser bem sucinto, porque se a gente for discutir, vou passar. É necessário que tenha esses princípios, né, para formar um obreiro. Alguns líderes, eu entendi a pergunta, alguns líderes maiores dizem que para que eu seja obreiro eu tenho que me aproximar dele, senão eu não consigo, porque é ele que me leva. Alguns desses grandes líderes talvez usem até isso de uma certa má fé para ter o domínio, o controle do povo. Mas também é necessário que todos nós sejamos liderados por alguém. Todos nós temos que ser liderados por alguém. Para mim ser um obreiro hoje, eu fui liderado por alguém. Alguém me conduziu até aqui, alguém me ensinou, alguém me orientou. A minha chamada não depende deste líder, a minha chamada não depende desse pastor, ou desse apóstolo, ou desse bispo, mas a minha chamada vem do Senhor. Mas é necessário que a minha chamada seja reconhecida. Então, ele reconhece a minha chamada. Algumas pessoas, isso não resta dúvida, são consagradas apenas por amizade. Isso, infelizmente, existe hoje. Então, eu entendi a pergunta da irmã, que se eu não estiver próximo do líder, eu não serei obreiro. Para ser obreiro eu tenho. Mas eu também defendo que deve haver regras e princípios. Eu não posso me autotitular obreiro. Tem que ter, como existia no princípio, como existe agora no próximo tópico, que vai ser a doutrina de Cristo, né? A doutrina de Cristo nos leva a isso, que há princípios para que eu possa, há um fundamento básico para que eu possa ser um obreiro. Para que eu seja um obreiro, daqui a pouco essa resposta será melhor respondida, amém? Então, infelizmente, existe alguns que usam, né, do destaque do ministério dele para atrair pessoas, e tem até uns que meio que, se você não estiver comigo, você não será. Eu fui chamado para ser obreiro por Deus mas precisei da ajuda e da cooperação e da orientação de alguém para que eu chegasse aonde eu estou. Aleluias. Mais uma pergunta respondida. O presbítero Francisco está agradecendo ao pastor Paul pela resposta aqui da sua pergunta. Antes de entrarmos no outro tópico, rapidamente, só para nós ganharmos tempo, queremos agradecermos aqui a participação da nossa irmã Neudali, Isaac, presbítero Francisco, a irmã Eva Rufina, a irmã Érica Souza, o Johnson Dorval, Janaína, Débora, Carlos Railan, Cristian Cordeiro, que está aqui conosco, presente na igreja, o Guilherme, que está também aqui presente. Nós louvamos a Deus pela vida do Guilherme. Que seria de nós sem o Guilherme, hein? Deus continua abençoando Guilherme. O pastor também, o Oswaldo, está aqui conosco. O pastor Francimar também está aqui conosco. A nossa irmã Leia Ribeiro, nossa irmã Elda Belo, que está participando também conosco, e nosso irmão Thaleson, e assim a nossa irmã Francisca Cileda. Deus abençoe em nome de Jesus.
E muito obrigado, irmãos, por estar participando conosco e continue enviando a sua pergunta. Estamos passando aqui para o segundo tópico, o fundamento, apóstolos e profetas, o conceito de apóstolo, pastor Paul. Vamos, continua. Já agradecemos a participação de cada um que já está participando conosco, perguntando e também não pergunta, mas dá uma contribuição também para a lição. Isso também é importante. Você pode também mandar uma contribuição, a sua participação, que não seja uma pergunta, mas uma fala também, que talvez contribui numa resposta e num esclarecimento do ponto ou da lição também que a gente está tratando. Sim, Jesus é a pedra angular. Jesus é a cabeça da igreja, como ele deixou bem claro, o pastor Roger acabou de dizer aqui, que Jesus é a pedra angular. Por quê? Ele é aquele que não tem nenhum defeito. É aquele que foi mais cortada, mais preparada. É aquele que tem toda a forma que a pedra angular precisa. Porque Jesus é absolutamente prumo. Ele também é absolutamente alinhado em todos os conceitos. E ele é exatamente essa pedra e a construção em si, onde todos nós temos que estar ligados, temos que estar próximos de Jesus. Não podemos como abandonar ou passar fora desse conceito de hierarquia, da liderança da igreja. Não podemos passar fora, porque Cristo, Deus trabalha com esse desde no início e até hoje. Tem a liderança, tem a questão de hierarquia. E nós vimos, que eu me lembro que o pastor Marcelo, que é um pastor africano, que é muito conhecido mundialmente, ele, numa pregação, ele falou que na divindade existe também hierarquia. Quando ele falou que Deus enviou o Filho e o Filho enviou o Espírito Santo. Mas não tem realmente uma diferença entre eles. Porque se eu louvo a Cristo, ele recebe a adoração, o Pai não tinha problema. Quando eu louvar ao Espírito Santo, também o Pai não tem problema, o Filho não tem problema. Então, é o mesmo Deus, mas que organizou numa forma de Pai enviou o Filho enviou o Espírito Santo, sem nenhum problema. Então, a hierarquia está na igreja, e nós precisamos entender isso. Só que, como o pastor Roger falou, tem algumas pessoas que extrapolam na sua liderança, que querem atrair o povo para si, em vez de levar o povo a Cristo. Ele se apresenta, parece, como essa pedra angular, como a cabeça da igreja, enquanto ninguém nessa terra é a cabeça da igreja. A cabeça é Cristo. E nós precisamos trabalhar juntos, em equipe, com todos os líderes, com qualquer líder. No entanto, a regra principal para ser obreiro, para ser participantes ou contribuintes na obra de Cristo é fixa, está ligada em Cristo Jesus, que é realmente a pedra angular. E, no entanto, é importante, o pastor Roger deixou claro, que nós precisamos ser reconhecidos por um líder posto, escolhido por Deus. E isso é através da minha contribuição, é através da minha participação. Tem regras, tem normas estabelecidas, como o pastor disse, aqui na palavra, para descobrir quem é obreiro ou quem não é obreiro, quem pode ser ou quem não pode ser. Mas isso não pode ser apenas pela minha amizade com a pessoa. Não, a pessoa está aqui, está mais próximo, vem atrás de mim, tem que ficar colado todos os dias. Se não está aqui, se não está, você não pode. Não, tem bastante regras estabelecidas pela Bíblia que tem que seguir. E vamos na doutrina, o fundamento dos apóstolos. O que é apóstolo? O apóstolo não é mais nada do que alguém que foi comissionado. Porque tem uma missão, que a missão é de Cristo, e ele escolheu algumas pessoas para seguir, para continuar com a missão que ele iniciou. Ele é o Salvador. E ele que veio para salvar e libertar o mundo, dar a vida e vida em abundância. É esse Jesus. É ele que tem a missão. Só que ele preparou pessoas que ele mesmo escolheu para cumprir, para avançar com essa missão. E o apóstolos é enviado, é mensageiro.
Então, no final, é um missionário. Um apóstolo é um missionário. É alguém que está levando a mensagem, a comissão para as pessoas. E nós sabemos, a Bíblia fala de 12 apóstolos, sabendo? Os 12 discípulos de Jesus, aquele que trabalhou todo dia, preparou para ser apóstolos. E no final, não só eles, tinham outros apóstolos também. O apóstolo Paulo foi claramente destacado, escolhido por Cristo como um apóstolo também. E ele trabalhou na sua vida toda como um apóstolo, como missionário, como enviado, como mensageiro. Ele cumpriu a sua missão. E isso está bem claro em Mateus 10, 2 a 5, Marcos 6, 30. Podemos ver os discípulos de Jesus, os apóstolos. E em Atos 1, 21, 22, vamos ver o apóstolo Paulo escolhido. E em 1 Coríntios 15, 8, 9, vamos ver também o apóstolo Paulo também escolhido para a sua missão como um apóstolo. E hoje em dia, a igreja é construída sobre o fundamento posto pelos apóstolos. Então, eles que colocam o fundamento, a base, a fundação, enquanto que Cristo é a pedra angular. E o apóstolo Paulo vai dizer, em 1 Coríntios, capítulo 3, 10 e 11, eu gostaria de ler esse versículo antes de passar a palavra. 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos ler um versículo, mesmo rápido, mas é bom fazer essa leitura. Para ver o que o apóstolo Paulo diz no versículo 10, no 1 Coríntios, versículo 10 e 11, o apóstolo Paulo diz: como sabe o arquiteto, de acordo com a graça que Deus me deu, eu coloquei o fundamento, ou eu coloquei a fundação, a base. Ele disse: e vem outro para continuar a construção. A construção não acabou com eles. Outro vem para construir, mas para continuar com a construção, mas cada um preste atenção ao modo como constrói. O fundamento foi posto, o fundamento foi estabelecido, mas não acabou a construção. Outra pessoa vai continuar com a construção. Mas como você vai construir? Tem que reconhecer, a base já foi posta, a pedra angular já foi posta. Você não pode mudar essas coisas. Tem que continuar no conceito, na palavra, no fundamento posto aqui. Ele diz, porque ninguém pode pôr outro fundamento diferente do que foi posto, Jesus Cristo. Ninguém mais pode colocar outro fundamento, outra base, outra fundação. Já foi colocado, já foi posto, já foi feito. E nós devemos andar sobre esse fundamento. É verdade, louvado seja Deus. Esse fundamento é Cristo e nós temos que estarmos firmados nele. Vamos agora para o segundo subtópico, a doutrina dos apóstolos, com o pastor Roger. Graças a Deus. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que construiu o fundamento da igreja, não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as Escrituras, Atos 2, 42, 2 Timóteo 3, 16. Então, essa questão do fundamento, ele é indispensável. Como foi dito já anteriormente, existem princípios. O pastor Paulo leu esse texto de Paulo, extraordinário, Paulo dizendo, olha, este fundamento eu recebi, aqui faço, e vocês derem continuidade. Então, existem fundamentos, existem princípios, né, que às vezes nós estamos meio que distorcendo um pouco. Então,
como foi feita uma pergunta muito interessante pela irmã, como um líder, um grande líder, não pode criar novos fundamentos, também eu que desejo ser um líder, eu não posso inventar novos fundamentos para que eu chegue lá, né? Então, comete o erro quando o líder diz, o pastor Paulo citou isso há pouco tempo, eu sou o fundamento é Cristo. Assim também como eu não, e felizmente existe das duas partes, líderes querendo ser um novo fundamento, e pessoas que querem ser obreiro, e pessoas que querem se galgar, chegar ao ministério, que não tem nada errado, também por outro fundamento, né? O fundamento é Cristo. Aqui diz que o fundamento, a doutrinas dos apóstolos. Quem são esses apóstolos? Os apóstolos que Jesus constituiu lá. E hoje nós vemos muitos apóstolos surgindo. Não tem nada contra a questão do apóstolo. Mas aí a gente vê o seguinte: venha da reunião das 16 horas e você vai ser curado. Mas vai ser curado aonde? Na minha igreja? Não. Venha da reunião das 16 horas que Jesus vai te curar. Então, quando eu digo que é Jesus, é na reunião das 16 horas no templo que eu me reúno, é na reunião das 18 horas lá no templo onde o povo se reúne, é na reunião das 19 horas lá no templo onde o pastor Oswaldo administra. Então, a cura é de Deus, mas tem muitas pessoas aí, infelizmente, agora aqui eu estou completando a resposta da irmã, que querem que a cura está nele. Aqui é curado? Não. Aqui é curado porque o Senhor se faz presente aqui, como Ele está presente em qualquer outro lugar. Então, às vezes nós criticamos os judeus porque eles meio que traziam Deus para ele e Deus era deles. Mas hoje muitos estão fazendo a mesma coisa, porque só Deus só opera aqui. Milagre só acontece aqui. Então, este fundamento, existem alguns fundamentos que não está batendo com o fundamento aqui. Então, e os apóstolos aqui, esses apóstolos aqui que foram escolhidos por Jesus, eles deram a continuidade que Jesus ensinou, e nós que somos apóstolos hoje, devemos dar continuidade àquilo que os apóstolos ensinaram. Bem? Então, nós não podemos desprezar a doutrina de Cristo que foi estabelecida, que foi anunciada. Essa doutrina chegou a nós através de quem? Dos apóstolos. Principalmente do apóstolo Paulo, que foi chamado apóstolo dos gentios, né? Então, nós não podemos desprezar isto. E hoje há muita influência, a influência da cultura, a influência do socialismo, a influência da filosofia. Muito cuidado com isto, muito cuidado com as ciências, que a filosofia são os pensadores, né? Essas filosofias, elas mudam, mas o fundamento de Cristo não muda. O fundamento de Cristo é um. Cristo, como o pastor Paulo falou muito bem, Cristo foi a pedra que foi trabalhada, lapidada. Então não pode ser qualquer pedra, é a única. Ele é a única pedra que fundamenta e que segura esse templo espiritual, que nós não podemos deixar de observar a doutrina dos apóstolos, que eles receberam de Cristo. Interessante que o pastor falando aqui, o pastor Rogério, é que muitos hoje estão querendo mexer nos fundamentos. Os fundamentos já foram postos através da palavra de Deus e tudo. Então nós sabemos que, como o pastor Paulo diz aqui na construção, quando você faz a fundação, a partir do momento que você faz a fundação, ali você já está preparando para a construção daquele edifício. Então, a partir do momento que você já trabalha na estrutura, ali na fundação, porque depois não pode mais ser mexida. E nós sabemos que nós fomos colocados sobre o quê? Sobre uma fundação, sobre um alicerce, que é o Senhor Jesus Cristo. E nós hoje não podemos mais estarmos querendo mexer nos fundamentos. E muitos estão querendo trocar os fundamentos. Os fundamentos já foram postos, já foram deixados. Nós temos que estarmos firmados nesses fundamentos. Os fundamentos da igreja não podem ser violados.
Coloca isso na sua cabeça, você que está na sua casa, você que está nos ouvindo. Os fundamentos já foram postos, não pode mais ser violados. Eles têm que ser seguidos, eles têm que estar em uma ordem. Então foi colocado, estamos fundados numa pedra, e essa pedra é Cristo, Ele é a nossa fundação. Então nós estamos firmes nele. Então os fundamentos da igreja já foi colocado, e ele não pode ser violado em nome de Jesus. Vamos agora para o subtópico 3, no tópico 2, que diz o testemunho dos profetas. Mande a sua pergunta, nós estaremos aqui para respondê-los em nome de Jesus. Pastor Paul. Exatamente. A pedra angular foi posta, já está lá. O fundamento já foi colocado, já está aí. E o apóstolo, eu ia dizer o apóstolo Roger. O pastor Roger acabou de nos esclarecer aqui que o fundamento que estamos falando hoje não são os apóstolos, nem também são os profetas, e realmente não são eles, mas é o ensino, é a palavra que eles deixaram por nós. É o que o pastor Roger acabou de dizer aqui. É isso que é o fundamento. O fundamento também vem dos profetas, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Por quê? Deus sempre trabalhava para orientar o seu povo com os profetas no Antigo Testamento, dando as mensagens, dando as orientações que tem que seguir, o que tem que ser feito ou não, tudo passava pelos profetas. E isso era o fundamento, era a base de quem quer seguir a Deus, de quem é o povo de Deus, tem que seguir os mandamentos dos profetas, as orientações dos profetas. E isso afetou, era em qualquer área da vida do povo de Deus, para as guerras, para a produção, para a alimentação, para as festas, para tudo. Tinha que seguir o que os profetas dizem. E quando muda, quando não seguir isso, tinha consequência. Para o povo, tinha consequência até para os reis, que não seguiam exatamente o fundamento, o mandamento. E os profetas tinham esse papel, porque eles eram proclamadores da palavra de Deus. Eram intérpretes do que Deus quer falar. Deus fala, e os profetas pegam a palavra e levam para o povo, interpretando a voz de Deus para o povo. E isso era a palavra sagrada. Era a lei. Se o profeta fala, todo mundo tem que obedecer. Então os profetas tinham esse papel. No Novo Testamento também tinham profetas também. Tinha profetas. Na igreja primitiva, nós temos vários exemplos no Atos, onde os profetas do Novo Testamento falam. E até os apóstolos também, algumas vezes, tem algumas palavras proféticas que saíram da boca deles também, que são palavras que orientam o povo. Então, essa é o fundamento. Testemunho dos profetas e o ensino dos apóstolos. Eu me lembro, na aula 6, o presbítero Francisco trouxe aqui as solas que foram determinadas, estabelecidas, que as igrejas têm que seguir. Tinha a sola Escritura, quer dizer, somente a Escritura. Então a igreja tem que estar baseada na Bíblia, na palavra. E qualquer coisa que seja, para mim, como um simples membro da igreja, eu tenho que ver que, será que isso está de acordo com o fundamento, sabendo a palavra de Deus? Para qualquer um de nós, como membro da igreja, como parte da igreja, como corpo da igreja, eu preciso ver se isso está de acordo. E também, qualquer um dos líderes que está tomando uma decisão, antes de tomar, tem que pensar, será que essa minha decisão está de acordo com a palavra de Deus? Porque é o que vai orientar a igreja. Se não, tem que deixar fora e buscar o que diz a palavra.
Isso é absolutamente importante para a boa construção. Complementando aqui o presbítero Francisco, né, sobre o comentário do pastor Roger, ele diz assim, o presbítero Francisco: realmente hoje, pastor Roger, são muitos apóstolos surgindo todo dia, surgindo sobre base leviana, né? Sem base. Então, está surgindo, a base que nós temos é Cristo, mas infelizmente tem surgido muitos, mas em bases levianas, que não estão fundadas na palavra do Senhor Jesus. Obrigado, presbítero Francisco, pelo comentário. Deus abençoe. E aqui o presbítero Francisco já colocou outra aqui. Realmente os profetas no Antigo Testamento também muitos falaram e anunciaram a chegada do Messias, né? Complementando aqui agora o comentário do pastor Paul. Então, realmente, os profetas naquele tempo já anunciavam também a chegada do Messias, a chegada do Senhor Jesus Cristo. E aqui o simples do tópico 2 diz assim: a igreja está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo. Então, queridos, coloca isso na cabeça. Nós estamos edificados na pedra angular, que é o Senhor Jesus Cristo. E o seu fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas bíblicos. Passando disso, é coisa leviana, passando disso não está baseado na palavra do Senhor. Então nós estamos fundados na doutrina dos apóstolos, no testemunho dos profetas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a todos pela participação dos irmãos. A nossa irmã Elda tinha colocado que tinha caído aqui, mas o nosso irmão Guilherme já fez aqui já o comentário que a transmissão já está nova transmissão normalmente. Deus abençoe a cada um. Vai colocando feedback, irmãos, se não estiver chegando aí normal, para que nós possamos estarmos ajustando. Muito obrigado, irmã Elda. Deus abençoe. Vamos agora para o terceiro subtópico, para nós chegarmos ao encerramento. Edificados para a morada de Deus. Pastor Roger. Graças a Deus. Edificados, bem ajustados. Quando o assunto hoje é sobre os fundamentos, né, e o templo, né, que Deus habita hoje. Quando for, a gente tem que voltar às vezes um pouco para pegar. Também quero desde já agradecer os irmãos mais uma vez. O pastor Flávio, eu estou profetizando, já falou isso. A sua participação é fundamental, tanto perguntando como, né, dando a sua participação em si. E você aí do outro lado, você pode discordar das minhas respostas, você pode discordar das respostas do pastor Paul, e você pode, né, nós estamos aqui, isso é uma aula, nós estamos apenas à distância, mas a sua participação é válida. E às vezes assim, uma certa confusão, certa assim, falta de entendimento, que aqui sobre aqui no tópico 3, subtópico 1, edifícios bem ajustados. E esse edifício bem ajustado é porque nós observamos os princípios. Quando o templo móvel foi estabelecido no deserto, ali existia ajustes. Para entrar no lugar santo dos santos, o sacerdote tinha que estar em plena comunhão com Deus, para que não morresse. Hoje não é diferente, mudou apenas o templo, mudou apenas a vestimenta, mas nós temos que estarmos bem ajustados. Para quê? Para que nós possamos entrar no lugar santo e a nossa presença seja aceite. Às vezes a gente entra e já está morto, fisicamente continuamos vivos, mas espiritualmente estamos mortos. Então, para que a minha presença seja aceita diante de Deus, eu tenho que observar a santidade, né? Nós temos que estarmos bem ajustados. Voltando um pouquinho antes, continuando respondendo a pergunta da amada irmã, alguns anos atrás, faz muito tempo, eu era evangelista na época, e tinha um colega também da mesma igreja que era evangelista. E este colega conheceu um outro pastor, e o pastor disse para ele: olha, você é evangelista, Deus te chamou para o pastoreio, e eu vou consagrar você a pastor, e vou consagrar também o seu amigo lá, que é evangelista, que seria eu, também é pastor.
Só que, pastor Paul, esse pastor não me conhecia. Aí eu falei para o meu amigo: olha, se você quiser aceitar essa consagração, pode aceitar. E o meu amigo também não congregava com ele, nós éramos de outro ministério. E isso é um fundamento novo, irmão. Eu não aceitei, o meu amigo aceitou. Eu não aceitei. 15 anos depois, eu fui consagrado a pastor. Então, nós temos que ter muito cuidado. Há algumas pessoas que querem patentear esta autoridade. Para ser consagrado tem que passar por mim. E existem outras pessoas que querem chegar lá e vai por outros caminhos. Eu não tinha pressa para quê? 15 anos depois eu fui consagrado a pastor. No ministério que eu estava. Como que eu poderia aceitar ser consagrado a pastor por um pastor que nem me conhecia, só por causa da amizade do outro? Então, esse fundamento é edificados bem ajustados em Cristo e em todo o seu, em todas as suas exigências. Jesus veio e cumpriu a lei, para que nós não tenhamos mais que cumprir todo aquele rito da lei, mas a santidade, o ajuste, isso é indispensável. Nós não podemos. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 14, depois você vai ler, é Gálatas 5:28, 5:22. Nós precisamos estarmos bem ajustados em Cristo. Verdade, queridos. Então vamos estarmos ajustados no Senhor Jesus Cristo. Como aqui já disse na lição, Ele é a nossa pedra angular. É nele que estamos firmes. E se estivermos ajustados no Senhor, com certeza nós trilharemos um caminho de sucesso em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos para o segundo subtópico aqui, Templo Santo no Senhor. Pastor Paul. Templo Santo do Senhor, uma construção com toda a sua parte bem ajustada, absolutamente bem ajustada, como o pastor disse. Isso também trouxe para a irmã que fez a pergunta a importância de não pode fugir da liderança. Também não pode fugir, porque tem que estar bem ajustada toda a parte. Então, se eu não fico bem ajustado também com outra parte, então isso significa que não estou também uma peça na construção. Eu posso levar a uma destruição da construção. E a liderança também faz parte da construção. Então, todos que estão construindo na construção, tem que estar ajustado, tem que estar colocado, tem que estar bem firme um com o outro. Porque se a viga não está bem ajustada na coluna, então não vai ter uma construção, vai quebrar. Então, qualquer coisa, cada peça, cada elemento tem que estar bem ajustado. E isso para poder construir o novo templo do Senhor, sabendo, a igreja. E a palavra que é usado para isso, diz aqui, é a palavra naon, que significa o espaço interior, o lugar santíssimo, onde o sacerdote se apresenta na presença de Deus. Nós sabemos, em todos os templos que existiam, tinha esse espaço, e na tenda, e nos templos depois da tenda. Tinha um espaço, o lugar santíssimo, o lugar santo e santíssimo, onde que apenas os sacerdotes têm direito a entrar. Então, o templo do Senhor, que é hoje a igreja, também tem esse espaço interior, onde apenas os sacerdotes poderiam entrar. Só que aqui, falando desse espaço, o apóstolo Paulo não está falando de um espaço físico, mas é um espaço espiritual, dentro de cada um de nós. Pois cada um de nós faz parte desse espaço, pois cada um de nós foi separado, foi escolhido, foi colocado à parte para ser a morada de Deus, foi justificado do pecado e hoje pertencemos a Cristo e Cristo viver dentro de nós. E esse lugar tem que estar também um lugar santo e um lugar santíssimo. E isso, como resultado, diz aqui no texto, é desfrutar da comunhão divina.
o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando assim morada de Deus no Espírito. Quer dizer, com esse novo conceito, não precisamos mais de alguém para se apresentar na presença de Deus por nós. Nós podemos também ter acesso direto e desfrutar. Por isso hoje está claro que a igreja, o templo está fechado, mas a igreja está viva. Na sua casa você tem acesso a Deus. No meu quarto eu tenho acesso a Deus. Onde você estiver, você tem acesso, porque você tem Deus dentro de você. Por que você acha que a igreja está fechada ou a igreja não está funcionando? A igreja está funcionando, sem nenhuma mudança. Só que a reunião em grupo não está mais. Mas estamos funcionando. A tua participação online é absolutamente importante conosco. Por que você não se esforça? Coloca. Porque todo domingo você estivesse aqui conosco na escola dominical. Mas você sabe que vai ter escola dominical online. Coloca esse tempo também à disposição da igreja. Você participa conosco. Você sabe às 18 horas, daqui a pouco vai ter o culto online. Mas se tivesse reunião em comum, você ia sair de casa para vir aqui. Não tem essa reunião. Mas na sua casa, você pode dedicar esse tempo para participar também no culto. Porque a igreja está funcionando. Porque Cristo não está aqui no templo. Está em você, na tua casa. Está em mim, onde estou. Está com cada um de nós, onde estamos. Então, precisamos participar. No entanto, não descartamos. Quando você está doente, tem um problema, você chama os anciãos para uma oração. Não podemos também esquecer isso. Temos acesso, mas os anciãos também são importantes na nossa vida cristã e ajudam ao nosso crescimento cristão. Amém. O nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos aqui para o último subtópico, para nós estarmos aqui partindo para o encerramento. Já agradecemos a todos que participaram. Não deixe de participar. Que Deus continue abençoando a cada um. Morada do Altíssimo com o pastor Rogério. Graças a Deus. Morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada do Altíssimo fazia alusão ao tabernáculo, que era lá do deserto. E depois o templo israelita indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Eu quero mais uma vez reforçar aqui a importância da sua participação. Flávio, quem foi a irmã que fez? Você lembra que foi a irmã que fez aquela pergunta? Neudalina, a esposa do pastor Paulo. Para você ver a importância. A pergunta da irmã tem me acompanhado até agora. É excelente. Isso significa, igreja, a sua importância de você participar do culto aí na sua casa. A irmã fez uma pergunta, que essa pergunta tem nos acompanhado e me ajudou e muito nessa participação da irmã nesta pergunta. O pastor Paulo falou um negócio interessante. O que nós precisamos entender, o espaço físico não funciona, mas a igreja está ativa. A igreja viva está ativa. Quando Jesus, agora nós somos templos do Espírito Santo, e alguns confundem isto tremendamente, a questão do templo do Espírito Santo. Confunde, felizmente, este é um defeito, é uma lacuna da igreja do século 21, é que eu sou templo do Espírito Santo, não submisso a ninguém, eu sou templo do Espírito Santo, vou para onde eu quero, eu sou templo do Espírito Santo, eu digo o que eu quero, eu sou templo do Espírito Santo, eu sou morada do Altíssimo, ninguém manda em mim, está tudo errado, tudo errado. Quando Jesus morreu no Calvário, ele disse: nas tuas mãos entrego o meu espírito ao Pai. E o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E quando o sacerdote ia entrar no templo, tinha o pátio, tinha o lugar santo, até o lugar santíssimo. No pátio tinha o altar, tinha mais na frente as bacias, tinha no lugar santo a mesa da propiciação. Irmão, estes procedimentos continuam. Não é porque não tem hoje um altar físico
que eu não tenha que sacrificar. Sim, tenho que sacrificar o Senhor, não mais um cordeiro, mas a minha carne, né? Arrancando o pecado. Não é porque hoje não tem mais uma bacia que eu não tenho que me lavar. Não é mais hoje que não tem uma mesa dos pães. Não existe mais esses elementos, mas o procedimento, os princípios continuam os mesmos. Para que eu entre no lugar santíssimo, apesar de não ter mais nem véu, o Senhor está dizendo: venham todos, passe pelos procedimentos de Cristo, os ensinamentos, os seus fundamentos, e entre no lugar santíssimo. Agora, o problema é que, como hoje eu sou templo do Espírito Santo, eu acho que eu posso andar de qualquer jeito. Os princípios continuam, o fundamento é o mesmo, a santidade é a mesma. A santidade é a mesma. Apenas Cristo facilitou as coisas. Olha só, Cristo, agora eu vou ao culto, não preciso mais levar um cordeiro, eu levo um coração quebrantado, um espírito compungido. E Cristo facilitou tanto que para mim cultuar a Deus, eu não preciso hoje pedido de cultuar a Deus, porque o templo está fechado. Eu cultuo a Deus em casa. Quando o templo voltar a funcionar, eu deixo a minha casa e venho agora para o templo para me reunir com os meus irmãos, porque lá no templo com meus irmãos é mais calor humano, mas a presença de Deus, ela está, porque eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou morada. Mas para que eu seja morada do Espírito Santo, eu preciso obedecer e estar firme em todos os fundamentos. E obrigado por esta oportunidade, obrigado Flávio, obrigado pastor Paul, obrigado à igreja, obrigado aos irmãos que participaram da sua casa. E vai desculpando alguma coisa se eu não fui bem claro, porque também nós estamos em um processo de aprendizagem. Nós estamos em um processo, irmão, essa pandemia vai deixar muita coisa boa para nós, muitos aprendizados, vai ficar, não vai ser só a dor da perda de muitos, mas vai ficar muita coisas boas que nós vamos aprender com isto. Obrigado. Aleluia. É tão errado se achar que cada um pode ir aonde quiser, a qualquer momento, fazer do jeito que quiser. Isso já saiu do conceito do fundamento também. Pois aqui eu aposto para apresentar a igreja como uma construção, não é não? Então, em que construção que cada elemento funciona da forma que quiser? Não existe isso na construção. Na construção, qualquer pecinha da construção está bem ligado a cada um com o outro. A coluna, viga, peça, no teto aqui, se pegar apenas o teto desse templo que estamos aqui, para colocar cada elemento, gente, se um elemento não está ajustado, já ele não faz parte da construção. Porque um depende do outro. Então é errado se acha, como eu sou o templo do Espírito Santo também, eu posso fazer o que eu quero, ou o que eu quiser. É errado. Porque a construção diz que nós precisamos estar ligados. Nós precisamos estar bem ajustados. Nós precisamos funcionar um com o outro. E é por isso que neste tempo eu não posso me desertar da igreja. Enquanto eu não posso reunir e abandonar todas as atividades da igreja. Escola não estou, culto não estou, ensino não estou, nenhuma atividade online, nunca. Se não tem condição de participar, não tem problema, porque você não tem um celular, você não tem. Eu entendo isso. Mas se tiver condição de participar, é importante participar. Porque nós precisamos dessa forma para trabalhar. E realmente é um templo. Então eu quero agradecer a cada um, né, pela oportunidade, também a presbítero Flávio, né, a toda a igreja que está assistindo, continua a participar, mandando a sua contribuição, né? Se tiver alguma coisa específica a falar comigo, com o pastor Roth, pessoalmente, manda, se quiser em particular, também conversa, fala, se há algo você quer, fala qualquer coisa que você tem na cabeça e ajuda a gente a esclarecer mais a nossa vida e também com você. Que Deus abençoe a cada um de nós e Deus abençoe esta igreja em nome de Jesus. Aleluias, louvado seja Deus. Quero só pedir desculpas aos irmãos que ultrapassamos o tempo, nós iniciamos um pouco tarde devido a um problema na internet. Mas nós estamos já finalizando. Quero
Louvar a Deus aqui. E só voltando rapidão o comentário do pastor Roger. Só que nós, como morada do Espírito Santo, irmãos, não se esqueça de uma coisa. Deus não habita em templo onde há pecado, entendeu? Então nós precisamos estarmos em processo de santificação a cada dia. Não é porque você se intitula que é morada do Espírito Santo, é morada do Altíssimo, que você vai fazer alguma coisa. Está enganado. Deus não habita em templo sujo. Deus não habita onde há o pecado. Então é só para deixar esse breve comentário. E eu quero aqui concluir a mensagem para já passar para o pastor. A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não pode ser revogada. Então, queridos, nós que somos a construção, a igreja é comparada como uma construção, e essa construção, querido, tem que estar em aperfeiçoamento a cada dia, até chegarmos à unidade da fé. Então nós temos que estarmos edificados no Senhor, permanecermos no Senhor, até um dia chegarmos na sua glória. E eu quero aqui, queridos, agradecer a todos que participaram, a todos que comentaram. O último comentário foi aqui da irmã Débora, que diz: hoje somos a igreja de Cristo, mas infelizmente não nos comportamos como tal. Verdade, muitos não têm comportado como tal, muitos têm dado mau testemunho, e isso não é bom. Precisa revê-lo, você precisa revê-lo o que você está fazendo, você precisa comportar como servo do Senhor Jesus Cristo. Ela diz: devemos ter cuidado com o templo que foi edificado em nós. Deus não habita em templo sujo, como eu acabei de dizer, realmente. Quero agradecer aqui também pelo feedback da nossa irmã Érica, que está parabenizando, gostou do novo formato. A nossa irmã Eva Rufino também agradecendo aqui pelo novo formato, agradecendo aos professores. Eu também sou grato ao professor Pastor Paul e ao pastor Roger, que nos ajudaram nesta transmissão, nesta manhã. Estamos aqui no novo formato, aprendendo uns com os outros. Obrigado aos irmãos pelos comentários. Eu agradeço aqui aos irmãos que participaram. Eu quero fazer menção aqui de uma irmã que está participando conosco. O nome dela é Dilius Unilius. O pastor Paulo seria o melhor para falar, né? Mas agradeço a nossa irmã que está participando conosco. E os demais aqui eu já falei o nome, né? De todos. Então, muito obrigado a todos por participar. A irmã Elda, a irmã Érica, a nossa irmã, o nosso irmão Carlos, a nossa irmã Janaína, nossa irmã Eva, o presbítero Francisco, a nossa irmã Débora, o Thalisson e a nossa irmã Cileda. E a todos os presentes aqui na igreja, muito obrigado por participarmos conosco. Deus abençoe a cada um, que nós possamos estarmos juntos nessa caminhada. Nossa irmã Neudali, que participou conosco, fazendo pergunta também. Obrigado e Deus abençoe a todos. A nossa irmã Leia Ribeiro também. Muito obrigado a todos, em nome de Jesus. Estou passando aqui para o pastor Oswaldo estar finalizando em nome de Jesus. Glória a Deus, cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Queridos, maravilhosa escola bíblica dominical, e neste momento eu quero dizer assim como Paulo disse: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Tá? Paulo está dizendo que este alicerce que ele recebeu do Senhor, ele está transmitindo a nós também. E eu recebi do Senhor desde ontem à noite, que devo eu ordenar, ou seja, convocar toda a liderança desta igreja. Para quê, pastor? Para estar aí? Não. Eu quero convocar toda a liderança da igreja para estar ligando para os seus liderados hoje à tarde, para que eles não estejam na igreja, mas sintoniza, né, no nosso link logo mais às 18 horas. A nossa irmã Débora está com essa missão diante das senhoras. O pastor Flávio está com essa missão diante da escola bíblica dominical. O pastor Paul está com essa missão diante dos obreiros aí. O pastor Francismar também está com essa missão. Passa o seguinte: liga para uma pessoa e disse para essa pessoa, ligue para outra pessoa, ligue para outra pessoa, ligue para outra pessoa,
para que nós possamos ter uma participação melhor logo mais à noite, porque a nossa participação está pouca. Não sei se o nosso povo está esquecendo, o líder de jovem, nosso pastor Ézio, né? Pastor Ézio também pode fazer esse trabalho logo mais à tarde. Não precisa de você, se você quiser fazer 10 ligações, faça. Mas se você não quer fazer essas 10 ligações, faça o seguinte: liga para alguém e diz: olha, a responsabilidade agora é tua de ligar para mais alguém. Para mais alguém, e assim nós teremos uma participação maior à noite, porque a gente fica muito triste quando a gente luta para fazer um trabalho como foi feito esse aqui, né? Pela esta manhã, um trabalho maravilhoso desse, e as pessoas participarem muito pouco, né? Você chega nos lugares, as pessoas vão dizer: olha, mas a live de vocês não tiveram quase participação nenhuma. Gente, por amor de Deus, vamos fazer isso que eu estou pedindo, mas Deus está convocando você para fazer isso logo mais à noite, logo à tarde. Você não, pastor, eu não vou ligar para 10 pessoas. Não, liga para uma pessoa e fala: olha, passa adiante isso aí. Passa adiante isso aí. E a outra pessoa vai falar para a outra: passa adiante isso aí. Mas não esqueça de falar para a pessoa: olha, você vai fazer mais uma ligação logo mais. E expandir isso aí, para que nós logo mais... A nossa querida pastora Ana Paula ali em Santa Maria está tendo uma participação bem maior do que a nossa. Por que está tendo isso? Gente, é porque o povo está empenhado, porque a liderança está empenhada. Ah, pastor, nós não estamos fazendo evangelismo. Vamos nos evangelizar nós mesmos? Vamos fazer isso? Vamos fazer isso em nome de Jesus, para que nós possamos ter uma participação maior. A nossa irmã Leia, a nossa irmã Roberta pode ligar para os pais das crianças que têm, ligar para as crianças, pedir para que eles possam estar sintonizados conosco logo mais às 18 horas. Vamos fazer isso para nós termos uma participação. Eu participei de uma reunião com o nosso pastor presidente, e ele está triste porque nós não estamos tendo, não somente nós aqui, mas todas as igrejas não estão tendo uma participação, né? Aonde está o nosso povo? Aonde está esse povo barulhento? Que pode ligar para cá, fazer pergunta, pode ligar para cá, pedir um louvor. Se nós não tiver quem canta, nós temos ali o nosso Guilherme ali, que pode ir ali buscar esse louvor e passar para você. Faça isso logo mais às 18 horas. Nós estamos precisando que vocês façam isso, tá? Deus abençoe vocês, e eu quero orar pelo dízimo e pela oferta desta manhã. Eu quero que você que está com o seu dízimo, você que está com a sua oferta aí na sua casa, não retenha. A igreja está precisando, a igreja ainda é mantida por nós. Ainda é mantida por nós. Se você que não dizimou esse mês ainda, se já tem nas suas mãos esse dízimo, a sua oferta, nós não temos recebido muita coisa, não temos recebido oferta nenhuma, e eu preciso que você ajude. Você foi escolhido para isso, amém? E eu digo para vocês, nós a cada dia vamos melhor. A cada dia, como diz aqui o nosso pastor, essa pandemia vai nos trazer coisas muito boas ainda para nós. Quando nós chegarmos do outro lado do Mar Vermelho, nós vamos cantar o hino da vitória, nós vamos cantar o hino da glória, nós vamos dizer: só o Senhor é Deus, que nos ensinou muita coisa nessa pandemia. O mundo não vai ser o mesmo, o mundo já não é o mesmo mais desde que começou essa pandemia. Então, amados irmãos, vamos fazer isso logo mais, às 18 horas, trazer o seu dízimo, trazer a sua oferta, e Deus vai os abençoar. Eu vou estar orando agora, finalizando, mas eu quero orar pela sua oferta, eu quero orar pelo seu dízimo, eu quero orar pelo aquele esforço que você vai fazer agora à tarde, de ligar para uma pessoa e dizer: olha, vamos passar o link aí, as pessoas vão mandar o link, sintoniza, entra aí, faça a pergunta, participa. Nós queremos fazer aqui, o pastor Flávio está aqui lendo o nome das pessoas que participaram. Nós queremos ler também o seu nome aqui logo mais à noite. Nós queremos estar lendo o seu nome aqui logo mais à noite. Então, irmãos, não deixe, participe.
Participe do culto logo mais à noite, em nome de Jesus, amém? Vamos estar de pé, vamos estar orando agora, agradecendo a Deus por mais uma escola bíblica dominical maravilhosa. Tá vendo como é que a pandemia está ajudando aqui o nosso presidente da escola bíblica dominical a pensar e a fazer a coisa diferente? Está fazendo a coisa diferente e vai acontecer. Isso é o mover de Deus, isso é o mover de Deus que está movendo no seio da igreja dele. Então, amados, preste atenção, não esqueça de trazer o seu dízimo logo mais à noite. Não esqueça de trazer a sua oferta. Pastor, eu queria ir no templo, eu queria estar assistindo o culto no templo. Venha, nosso espaço aqui é grande. Venha de máscara, nós temos álcool em gel aqui, você pode estar, Então, nosso mundo agora, todo mundo andando de máscara. Quando voltar à igreja se reunir, vai ter que vir de máscara também. Então você pode estar conosco em nome de Jesus. Papai eterno, papai querido, neste momento, Senhor amado, diante, Senhor querido, dos obreiros que se encontram aqui nesta manhã, eu digo a Ti muito obrigado, Senhor, pelo dízimo e pela oferta, Senhor amado, que já recebemos, mas nós agradecemos por aquela oferta que ainda não chegou até aqui. Nós agradecemos por aquele dízimo que ainda não chegou à Tua igreja, mas eu Te agradeço, Senhor, continua livrando esse povo fiel da pandemia, continua livrando esse povo fiel desta doença maldita, continua livrando o Teu povo, Senhor amado, da fome, Senhor, Pai eterno, Pai querido, assim eu abençoo o dízimo, assim eu abençoo a oferta, assim eu abençoo cada irmão, Senhor amado, que irá ligar logo mais à tarde para um irmão estar nos assistindo à noite. Pai eterno, Pai querido, nos dê uma tarde maravilhosa, nos dê uma tarde grande, Senhor amado, na Tua presença, Pai. Abençoa o nosso culto à noite, que as participações possam se multiplicar, que as participações possam crescer, Senhor amado. Em nome de Jesus eu Te peço, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, mas continua do nosso lado para a honra e a glória do Senhor Jesus. Que o amor de Deus e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo de Deus, possa reinar no lar e no coração deste Teu povo, e todos digam: quem disse amém, cumprimenta seu irmão. A paz do Senhor.